Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Django Admin, que é ali uma página que o Django já traz pra gente, né, de administração ali da nossa aplicação, tá legal? Então vamos lá pro código, aí a gente vai comentando sobre conforme a gente for fazendo aqui. Então vamos lá, eu tô aqui com o nosso projetinho aberto, aquele projetinho que a gente vem fazendo aí nos outros vídeos, tá legal? Quem não acompanhou ainda, volta lá, tem alguns vídeos desde o início desse projeto, ou se não também, se tiver interesse, se me fala, eu compartilho aqui no GitHub, deixo esse projeto disponível. É algo bem simples, é só para a gente testar algumas funcionalidades do Django mesmo, tá bom? Então vamos lá. A gente fez a parte de cadastros aqui, né? Vamos abrir nossa models aqui, para ver o que a gente cadastrou. A gente cadastrou cadastro cliente, cadastro marca, cadastro produto, cadastro venda, certo? Legal. Então, por enquanto a gente tem isso. Deixa eu olhar nosso banco de dados, ver se a gente tinha já feito a inserção de alguma coisa dentro do nosso banco de dados. Cadastro vendas aqui, não tem nada. Cadastro produto também não tem nada. Cadastro marca também não. Cliente. Cliente a gente acabou cadastrando aqui, né? Que foi o último vídeo lá do formulário, né? Que a gente fez. Então tá legal. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver como que a gente pode fazer para acessar a nossa área de admin do Django, né? Para vocês entenderem o que é e como que a gente pode fazer para administrar o que a gente já criou lá dentro. Deixa eu olhar outra coisa aqui, se nossa autenticação de usuário... eu já criei um super usuário aqui, né? Deixa eu pensar então. Eu vou excluir esse super usuário para a gente criar novamente para ficar esse vídeo mais completo. Assim a gente cria de novo um super usuário para quem não acompanhou poder ver nesse vídeo como faz a criação de um super usuário para poder acessar essa área, tá bom? Então eu vou abrir aqui rapidinho. Deixa eu fechar esse banco de dados aqui. Vou abrir aqui um programinha que eu uso. Aqui é a DB Browser. A gente consegue fazer a leitura do nosso DB SQLite 3 e fazer alterações nele. Então, ele abriu. Cadê ele? Acho que está na outra tela. Está na outra tela. Deixa eu puxar ele aqui para a gente. Então, está aqui. Abrir banco de dados. Vamos lá na pasta do nosso projeto. Pegar esse banco de dados. Vamos lá. Desenvolvimento, canal YouTube, projeto Django, aqui ó, nosso DB SQLite 3. Vamos abrir, olha, ele está aqui. Então a gente vem aqui em navegar dados, seleciona o que a gente quer, no caso a gente vai entrar aqui, mas se a gente entrar, dá para a gente ver tudo que a gente tem cadastrado aqui, ó, cadastro cliente, lembra ó, que está cadastrado, então a gente está acessando nosso banco de dados aqui. Aqui a gente consegue fazer exclusão por aqui. Não é a forma ideal, mas é que eu vou utilizar hoje só para a gente poder... Ó, vamos supor, se eu quero excluir aqui, eu venho aqui em banco de dados atual. Opa, na verdade é só selecionar isso daqui e dar um delete. Pronto. Mas na verdade não é isso que eu quero excluir, né? Vamos excluir nosso usuário, super usuário que a gente tem aqui. Então, pronto, fiz a exclusão dele. E vamos fechar banco de dados, salvar. Pronto. Eu utilizei essa forma só para a gente poder ser mais rápido, mas tudo isso dá para a gente fazer através do Django, tá? A gente criar interfaces para poder fazer isso, mas como não é a intenção do vídeo de hoje, a intenção do vídeo de hoje é falar sobre o Django Admin, então eu quero criar um super usuário para quem está acompanhando o vídeo poder ver. A gente já tinha feito isso na outra aula, mas só para a gente poder ver como cria esse super usuário para acessar essa página de aplicação ali, que é essa página que o Django traz de gerenciamento da nossa aplicação, tá bom? Aí depois a gente pode ver mais assuntos referente a banco de dados mais para frente. Então vamos lá, vamos consultar aqui nosso banco de dados, ver se realmente excluiu. Ó, se a gente for lá em clientes, lembra que tinha 4 clientes, tinha um Bruno Feria duplicado aqui, eu excluí. E aqui nos nossos usuários não temos nenhum usuário. Então vamos criar um super usuário aqui para a gente poder acessar essa página, tá bom? Então vamos abrir nosso terminal aqui. Pronto, terminal
Tá aberto, vou trocar de PowerShell para CMD. Ultimamente, na verdade, eu tenho utilizado a WSL aqui, então eu estou utilizando geralmente Ubuntu para poder fazer as minhas aplicações aqui, né, do Linux. O WSL faz com que você tipo, rode um ambiente virtual, uma máquina virtual, né, de Linux. Então eu tenho utilizado mais, por isso que às vezes eu confundo alguns códigos aqui no terminal, mas como eu comecei com vocês utilizando o CMD ali para o Windows, eu vou manter por enquanto, depois mais para frente a gente troca. E quem quiser acostumar a utilizar os comandos do Linux ali é interessante, mesmo que você tenha o Windows, instalar o WSL e rodar esse WSL como, não é bem uma máquina virtual, a gente pode falar melhor sobre isso, como ele funciona. É como se fosse rodar uma máquina virtual, só que ele não puxa a interface, nada, ele só roda o sistema, então isso não faz com que o seu computador fique lento, você tem que dividir, como é que fala? Você tem que dividir ali a sua máquina, né? Tipo, o que você tem de hardware de sua máquina ali para utilizar esse sistema, então não fica tão pesado. Mas não vem ao caso agora, vamos continuar aqui. Então, beleza, abri meu CMD aqui, a gente tá, confere se a gente está na pasta certa, desenvolvimento, canal YouTube, Projeto Django, estamos na nossa pasta certinho, geralmente o Visual Studio Code já traz a pasta aberta aqui no terminal, né, que você está utilizando, mas é sempre bom conferir. E antes de começar, como sempre, vamos ativar nosso ambiente virtual, não pode esquecer. Então, dá um venv, contra barra, scripts, contra barra, activate. Eu tenho que pensar um pouco, porque eu estou acostumado agora já com o Linux, que é search, venv barra bin barra activate, mas beleza, vamos lá. Então é isso aí. Então, com o nosso ambiente virtual ativado, vamos dar um Python manage py run server, só para ver se nossa aplicação está tudo ok. Se está acessando a nossa página ali do Django Admin, aí a gente cria o usuário. Então, aqui, vamos abrir aqui, pronto, tá aqui. A gente colocou como home essa página, não é certo fazer isso, mas era o que a gente estava fazendo no projetinho. A gente pode criar uma página home aqui para... Então vamos dar um /admin aqui. Ó, aqui é a nossa interface para entrar dentro do Django Admin. Agora a gente não tem nenhum usuário cadastrado, então se eu tentar qualquer coisa aqui, ele vai dar acesso negado, porque a gente não tem um usuário e senha cadastrado. Como a gente faz para criar esse usuário e senha? A gente vai voltar lá no nosso VS Code, vamos parar o terminal um pouco aqui, vamos limpar aqui e vamos rodar o comando Python manage py create super user. Esse é o comando que a gente utiliza para poder criar um super usuário, entendeu? Que seria o usuário principal para a gente poder acessar essa página do Django. Depois os outros usuários podem ser criados lá dentro mesmo, não tem a necessidade de você criar aqui por comando no terminal. E também depois a gente pode fazer uma interface direto para o usuário que queira se cadastrar tipo, na sua aplicação, sem a necessidade de ter acesso ao admin, né? Porque geralmente o admin vão ser pessoas que trabalham na empresa, que têm um acesso um pouco mais elevado sobre as informações. Ou também a gente pode dar o acesso para todo mundo admin ali e barrar algumas funcionalidades. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, vou dar Enter. Rodou. A primeira coisa que ele pede, cria um usuário. Ele dá tipo, cria um usuário, tipo Bruno. Na verdade, eu gosto de criar como admin, o principal usuário de super user ali. Dou Enter, endereço de e-mail. Você pode cadastrar um e-mail aqui que você quer que seja relacionado a esse admin. Se você não quiser cadastrar agora, não tem problema, você pode dar Enter, ele vai deixar você sem cadastrar nenhum e-mail agora, você pode cadastrar posteriormente lá dentro também, sem necessidade. E aqui a parte de senha, password. Aqui a gente vai criar uma senha. Note que quando você digita, ó, estou digitando, vocês dá para escutar o teclado aí. Ele não mostra nada, então é normal, não se assuste quando você digita aqui e não aparecer nada.
Deixa eu apagar tudo aqui, que não dá para saber também o que eu estou pagando. Então, eu vou segurar o backspace aqui. E eu vou colocar admin mesmo. Admin. Pronto. Ele vai falar que a minha senha é muito parecida com o usuário, que ela é curta, que deveria conter pelo menos 8 caracteres, é uma senha muito comum. Ele já te dá algumas questões de segurança, né? Para você ficar, opa, ver se está certo. Ele fala, deseja prosseguir? Aí você coloca Y se você quer prosseguir com essa senha, ou N não para cadastrar uma senha melhor. Vamos colocar que eu desejo prosseguir com essa senha mesmo, porque aqui é só para aula mesmo, né? Tipo, para o vídeo aqui, então não precisa de criar uma senha muito difícil. Até porque esse projeto eu não vou fazer o deploy dele depois. Então, vamos lá, limpei meu terminal. Agora, para a gente verificar, a gente pode vir aqui no nosso banco de dados, acessar Auth User, ó, criou nosso usuário. Pode ver que o Django já traz a nossa senha aqui. Eu coloquei a senha como admin. Eu até falei para vocês assim que estava colocando. Só que o Django, por segurança, ele já faz o hashing da senha. Que ele já faz com que essa senha fique aqui, não tenha, que ninguém tenha acesso sobre ela. Então, nem quem é administrador vai conseguir ler a senha dos outros usuários por aqui. Apenas o Django consegue fazer isso e é muito difícil você conseguir encontrar algum jeito de pegar isso daqui e transformar de volta para a senha. Então, é bem seguro. O Django já faz isso para a gente. Então aqui temos nosso ID, ID2, porque na verdade eu tinha criado aquele outro que eu excluí, mas ele continua a contagem aqui. Last login, nunca teve um último login, então null por enquanto. Depois que a gente logar a primeira vez, vai mostrar aqui a data que a gente logou pela última vez. É um super usuário? Para sim, sim, é um super usuário. Acho que é 2 para não, depois a gente pode fazer um teste. Provavelmente o 2 é quando não é super usuário. O username, eu coloquei admin. Agora isso daqui, ó, tá vendo? Ele não trouxe pra gente cadastrar aqui, mas a gente pode cadastrar depois um sobrenome, o e-mail da pessoa, tudo isso lá direto no Django. Ó, está ativo, é do staff, qual a data que você entrou, o primeiro nome, então eu poderia pôr aqui tipo Bruno, meu sobrenome, meu e-mail, aí aqui vai dizer se eu estou ativo ou não, quando foi a data que eu ingressei para o nosso sistema, tipo, que é hoje no caso, né, ó. Estou gravando esse vídeo no dia 10/2 de 2024. Deixa eu ver a data, a hora que tá. A hora tá errada aqui, mas nem sei se isso é a hora, na verdade. Mas esse aqui é a data de hoje, 10/2 de 2024, certo? Então, beleza, a gente criou o nosso superusuário. Então, vamos rodar nosso servidor de novo. Agora a gente consegue acessar a nossa área de admin através desse superusuário que a gente criou. Pronto, o nosso servidor está rodando. Vamos lá, vou dar um... Opa, cancelar, vamos colocar aqui admin. Pronto, acessou. Olha, eu acho que a gente já tinha feito algumas coisas que eu ia mostrar hoje nisso aqui, mas acho que já tá. A gente já tinha feito em outro vídeo para quem acompanha a parte formulária ali. Quando a gente acessa a primeira vez, deixa eu voltar aqui, ó, nossa parte de cadastro, admin, eu vou excluir isso aqui, Ctrl S para salvar, vai rodar de novo nosso servidor, atualizar. Quando você acessa pela primeira vez, ele vai vir assim, ele não vai ter nada cadastrado além da autenticação. Então essa é a primeira página que você vai ver quando você acessar a primeira vez, se você não fizer nenhuma configuração antes ali na parte de admin. Aqui o que ele traz? Usuários, no caso a gente só tem um usuário, deixa eu puxar aqui para baixo para não atrapalhar. No caso a gente só tem um usuário, que foi o que a gente cadastrou agora, tá vendo? Se a gente entrar aqui dentro, ó, admin, a senha, o algoritmo dela, como eu falei, que tem o algoritmo e o hashing. Ó, ele já traz, as senhas brutas não são armazenadas, então não há como visualizar a senha desse usuário, porém você pode mudar a senha usando esse form. Aí o primeiro nome, último nome, para a gente terminar, e aqui as permissões, ó, é um membro ativo? Ah não, vou desativar, não vou desativar esse daqui porque é o único superusuário que a gente tem, mas você tem um usuário que esse membro não vai estar mais ativo, você pode desativar por aqui. É um membro da equipe, o status de superusuário, sim ou não, vou manter. E aqui são grupos. O que são grupos? Grupos a gente pode falar um pouco. Se a gente entrar aqui, a gente pode criar um grupo, que aqui no grupo você cria, vamos supor que essa aplicação nossa é sobre vendas, né? Então eu vou pôr aqui grupo vendedor. Aí eu crio
e vejo aqui o que o usuário vendedor vai ter permissão, entendeu? O usuário vendedor, ele vai poder cadastrar um cliente, então jogo para cá. Ele pode cadastrar uma marca. Ele pode mudar uma marca. Ele pode deletar a marca. Então, isso aqui que o nosso grupo de vendedores pode fazer. Não quero que ele delete marca. Isso aqui não, o vendedor não pode fazer. Entendeu? Então, a gente pode escolher e criar esse grupo. Então, criei esse grupo aqui, tem o grupo vendedor, e aqui dentro dele eu tenho o que ele tem de permissão. Ele pode cadastrar um cliente, cadastrar uma marca e mudar uma marca. É isso que o vendedor pode fazer. É claro que não é só isso, depois a gente pode fazer isso aqui de uma melhor forma. É só um exemplo, tá bom? Então, a gente pode vir aqui na caso aqui admin. Então, no caso, o admin não teria acesso a tudo, né? Então, geralmente o super usuário é bom a gente deixar com todos os acessos para a gente poder fazer o que for preciso. A gente pode criar um outro usuário como vendedor 1, aí dá uma senha para ele, eu vou pôr aqui 1, 2, 3, 4, que depois ele pode mudar a senha se ele quiser, e salvo. Que ele fala, informa o nome de usuário válido. Tá, é porque aqui a gente tem que pôr tipo, vendedor 1, não pode ter espaço, nada. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, salvar. Senha é muito fraca, ele não deixa criar por aqui quando a senha é fraca. Então, a gente vai ter que criar vendedor 1, vamos criar ABC, 1, 2, 3, 4, exclamação. ABC, ABC, 1, 2, 3, 4, exclamação. Pronto. Criamos esse usuário vendedor, tá vendo? Então, se a gente vier aqui em usuários, a gente tem aqui o nosso usuário vendedor. Pode ver que ele não é membro da equipe, então a gente tem que vir aqui e fazer as configurações para ele. A gente pode pôr que o nosso vendedor chama José. Último nome, Silva. Endereço de e-mail, teste, é o e-mail do José. É um membro da equipe? Sim. A gente pode falar, tipo, ele pertence a algum grupo? Ele pertence ao grupo de vendedores. Então, jogo ele aqui para o grupo escolhido, ele só vai ter as permissões que a gente cadastrou lá no nosso grupo. Então, eu dou aqui um salvar. Pronto. Agora, José, a gente tem todo o cadastro dele completo, ele pertence ao grupo de vendedores, certo? Aqui a gente pode selecionar e remover, vamos supor, vou remover por aqui. Consigo remover aqui, tá vendo? Removi o José, já não tem mais aquele coisa. Então, basicamente, essa é a interface da nossa área de admin do Django, tá? Agora a gente vai fazer algumas configurações aqui para que a gente possa mexer em mais coisas, porque hoje a gente só pode mexer na parte de autenticação. Mas eu quero administrar toda a minha aplicação por aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos abrir nosso VS Code e vamos ver, a gente tem aqui nos nossos modos, cadastro cliente, cadastro marca, cadastro de produto, cadastro de venda. Eu quero que tudo isso daqui apareça lá, para eu poder administrar por lá, certo? Eu quero poder cadastrar um cliente lá, cadastrar uma marca, cadastrar um produto, uma venda, excluir e assim por diante. Como que a gente faz isso? A gente utiliza dentro da nossa aplicação, no caso a gente está fazendo na de cadastros, ela já vem aqui, admin, certo? E aqui em admin, geralmente ela vai estar dessa forma. Aqui vou apagar porque isso não teria quando você abre a primeira vez. Ela vai vir assim. From, Django, Contrib, import admin. Aqui a gente tem que fazer as configurações para que aquilo apareça. Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai importar para cá from.models, ou seja, a gente está da nossa... da onde a gente está, que é o ponto, né? Ou seja, dentro desse diretório, a gente vai acessar a aplicação models. Import. O que a gente vai importar? Vamos começar pelo cadastro de cliente e cadastro... Vamos começar pelo cadastro cliente, fazer um por vez para a gente poder ir vendo. Aí existem algumas formas da gente poder cadastrar isso daqui, entendeu? O que a gente vai fazer? Vamos fazer a mais básica primeiro, para vocês verem. A gente vai utilizar a forma que a gente usa o admin.site.register e a gente coloca
qual model a gente quer que apareça lá. Dá um Ctrl S e pronto, salvamos. Ele vai rodar o servidor de novo. Vamos voltar lá para o nosso Django admin. Vou dar um atualizar. Pronto. Ele apareceu aqui, ó, dentro da nossa aplicação cadastros, ou seja, aqui cadastro, se a gente tivesse outras, ele vai criando outras abas. Então, por isso que é interessante, conforme você for fazer uma aplicação, você dividir ela por apps, entendeu? Essa a gente só tem um app que a gente só fez uma coisa. Mas se a gente for fazer mais, vamos supor aqui a parte de cadastro, daí a outra parte de venda, outra parte de precificação, é bom fazer apps separados, porque também aqui dentro ele vai ficar de forma separada. Aqui da forma como tá, tudo que a gente cadastrar, ele vai aparecer como cadastro aqui, entendeu? Então, beleza, ó, a gente fez aqui cadastro clientes. Pronto, entramos, ó, a gente tem aqui nossos clientes, que são aqueles clientes que a gente cadastrou. Tá vendo? Maria, José, Bruno. Só que talvez aconteça uma questão. Vou pegar e vou apagar esse método aqui, ó, dunderstr, que está no nosso cadastro. Pode ver que os outros não tem. Então, na verdade, vou apagar aqui para vocês verem primeiro. Então, apagar aqui. Pronto. E vou dar um atualizar aqui. Ó, tá vendo? Se a gente não colocar aquele método dunderstr, que é um método que fala para o Django o que a gente quer que apareça, ele não vai mostrar nome, nada dessa forma. Ele vai mostrar desse jeito. Ele vai mostrar um objeto. Aí, tipo, fica um pouco difícil de você visualizar, né? Porque aqui, ó, cadastro cliente, objeto música. Ou seja, ele está falando que isso aqui é um objeto do cadastro cliente. Daí, se eu quiser ver, eu tenho que entrar aqui dentro. Ó, esse é o Bruno Ferian. Vou voltar. Esse daqui é o José Aparecido. Esse é a Maria Silva. Entendeu? Mas isso não é uma forma interessante. Por isso que a gente utiliza aquele método dunderstr para poder ficar mais fácil a visualização aqui pra gente. Então, podia só retornar aqui, né? Mas eu vou fazer com vocês. Então, def, dunder seria o como que fala isso? Essa linhazinha, quando ela é menor, underline, é como se fosse 2 underline, então é dunder, quando a gente se escutar dunder é porque o pessoal tá falando que tipo, são 2 underline. Então, dunder, str, dunder str, isso. A gente vai receber self, 2 pontos, self, na verdade é um return, né, a gente tem que dar um return, self, ponto, então o que a gente está dizendo? Que ele vai pegar essa função, dunderstr, receber self, e vai retornar para a gente self alguma coisa. Ah, eu quero que retorne sobrenome, vai aparecer sobrenome, nome na verdade lá. Então, beleza, Ctrl S, salvei, vamos atualizar aqui, ele apareceu os nomes. Ah, mas vamos supor, eu não quero que apareça o nome, eu quero que apareça o sobrenome aqui. Então, aqui você pode escolher o que você prefere que mostre ali na sua aplicação. Aí, vai aparecer Silva, Aparecido e Ferian, os sobrenomes. Ah, eu quero que apareça por CPF. Então, vamos salvar, vamos atualizar. Mostrou o CPF. Tá vendo? Então, aqui o que o Django traz. Por configuração padrão, quando você registra dessa forma, que é a forma mais simples, ele vai trazer o que você colocou aqui para que ele mostre, entendeu? Geralmente a gente utiliza algo mais, tipo, vou deixar nome aqui que fica mais fácil, certo? Então ele vai trazer dessa forma. Ah, mas eu quero que traga mais informações, é muito ruim que fique só dessa forma. Então, existem algumas formas da gente personalizar essa área de admin do Django lá. Vamos fazer essa personalização. De vez a gente utilizar essa forma mais simples, a gente utiliza uma outra forma, onde a gente utiliza um decorador admin.register. Isso aqui nada mais é que ele vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo no admin.site.register e a model, entendeu? Aí tem um decorador do Django que ele já traz, a gente pode falar uma hora sobre decoradores, e aqui você vai dizer qual model que você quer que ele traga. Então, ele vai usar essa model para trazer aqui. Agora, a gente tem que criar aqui dentro uma class e dar um nome para essa class. Eu vou dar um nome de cadastro cliente.
Como boa prática, geralmente o pessoal utiliza o mesmo nome da model e coloca admin na frente, certo? É uma boa prática porque fica mais fácil você identificar o que você está fazendo. Então a gente coloca isso, a gente está criando essa classe e a gente tem que herdar ela de alguma coisa. Então a gente herda de admin.modeladmin. Então a gente está herdando, opa, vou colocar um PES aqui só para não ficar dando erro. Mas a gente estava criando essa classe herdando de modeladmin. O que é isso? Se a gente pressionar o Ctrl aqui, ó, e vir com o mouse em cima e clicar, a gente consegue ir lá dentro do Django para ver o que é isso. Tá vendo que aqui, ó, ele traz algumas coisas que a gente pode colocar dentro dessa classe. Ele está herdando essa classe, então a gente pode utilizar tudo isso para poder fazer nossa classe. Ó, list display link, list filter, listed tables, search fields. Isso aqui são algumas coisas que a gente pode utilizar dentro dessa classe para poder personalizar o nosso Django admin ali. Então eu vou fazer algumas, assim, as principais que geralmente a gente utiliza, que é para deixar um pouco melhor a visualização ali, tá bom? Vou até deixar aberto aqui para a gente poder copiar. Vamos começar pela list display, que é uma das mais utilizadas. Então eu vou copiar aqui, ó, list display, e vou trazer aqui. O que é a list display? A list display nada mais é do que o que aparece aqui pra gente. Tá vendo que hoje ele só traz o nome, que foi aquele DunderStr que a gente trouxe. Pode ver que até ele mostra aqui, ó, que por padrão, ó, ele traz o DunderStr, que é o que a gente cadastrou na nossa model aqui, ó. Então ele tá trazendo DunderStr nome aqui, porque por padrão, por default, ele já vem aqui, ó. Então, a gente pode alterar isso daí. A gente abre parênteses e coloca aqui o que a gente quer que ele traga. Então, vamos supor que eu quero que traga primeiro o nome, que é algo interessante para aparecer. Aí eu quero que ele me traga o sobrenome, certo? E trazer nome e sobrenome por enquanto, para a gente ver o que acontece. Então, daqui um Ctrl S, salvar. Salvei, rodou, opa, tá dando um erro de sintaxe. Ah, tá, aqui não tem dois pontos, é um decorador, não precisa de dois pontos vai na class aqui, pronto. Então, beleza, vamos rodar de novo, salvei, rodou nosso servidor, ok. Vamos lá, entrou no nosso Django, tá vendo que estava dessa forma, que era a forma padrão. Agora a gente vai dar um atualizar aqui. Olha, ele já mudou. Ele mudou tanto o campo aqui em cima, quanto as informações. Ou seja, agora a gente tem nome e sobrenome. A gente já consegue ver Maria Silva, José Aparecido e José Ferreira. Fica bem melhor de visualizar. Tá legal? Aí vamos para... quero as informações completas. O CPF é algo interessante de aparecer também. E-mail talvez não seja interessante, mas nessa aplicação dá certo, fica legal ali. Então vamos colocar aqui. A gente volta aqui, dá um atualizar. Pronto. Tá vendo que agora a nossa página, quando a gente vem aqui em cadastro cliente, ficou bem mais completa do que era antes, que aparecia só o nome. A gente conseguiu já personalizar isso, certo? Aí vamos ver o que mais a gente consegue personalizar ali dentro. Vamos lá, aqui ó, vamos lá no Option. Ó, List Display Link. O que seria o Display Link? Nada mais é do que o nosso próprio display, que existe links. Ó, tá vendo? Ó, isso aqui, se eu clicar em cima não acontece nada, não dá pra... Tá vendo que tá tipo como letra normal? Mas tá vendo que aqui tá diferente, tá azulzinho? Isso aqui é um link. Então quando eu clico aqui, ele entra no nosso usuário. Por padrão, ele traz sempre essa primeira fileira, eu acho. Como link. Se você quiser, você pode colocar. Não, quero que quando clicar no CPF, ele me traga o link. Então a gente pode utilizar isso daqui também. Aqui. Ó, list display links, você pode dizer para o Django o que você quer que seja link ali. Eu quero que o nome seja um link, que mantenha o nome, e eu quero que o CPF seja um link. Vou salvar. Pronto, rodou, voltamos lá. Então, se eu entrar aqui, ó, tá vendo que agora ele mudou a cor, ó? Aqui, se eu clicar, não acontece nada. Se eu clicar aqui, ele já sabe que vai para o usuário. Se eu clicar em e-mail não acontece nada, porém se eu clicar agora em CPF, ó, ele virou um link. Pode ver que até o cursor muda, ó. Aqui ele vira um cursor e aqui ele vira um point. Então você entra aqui, ó, consigo acessar do mesmo jeito. Isso faz com que você selecione o que você quer que
clique aqui na aplicação para que entre esse link dentro do acesso, certo? Não sei se eu deixei só CPF, se ele tira o padrão do... Vou deixar só CPF só para a gente ver se ele tira o padrão do nome lá, ou se não pode ser sempre. Isso eu não sei se acontece. Ó, eu vou até dar um salvar aqui, vocês vão ver que vai gerar um erro. Vou salvar aqui, ó. Ele vai me trazer um erro. Ó, tá vendo? Por quê? O que ele tá dizendo nesse erro? Que dentro sempre que a gente colocar aqui, ó, list display, qualquer coisa que a gente colocar, o Django reconhece isso aqui como uma tupla. Ah, mas está dentro de parênteses, não é uma tupla? Então, quando tem só uma informação, ele descompacta e deixa de ser uma tupla. Então, para a gente forçar que seja uma tupla, a gente tem que colocar uma vírgula sempre. Isso faz com que seja uma tupla. Por isso que eu falei que ia dar erro. Já deixei de propósito para a gente ver e poder mostrar isso para vocês. Então, mesmo que se eu cadastrar só uma informação aqui dentro, sempre que cadastra a informação, coloca uma vírgula para ele reconhecer isso aqui como uma tupla, certo? Então, vamos lá. Eu coloquei como CPF. Ah, legal. Então, dá sim. A gente consegue fazer que, tipo, eu não quero que fique aqui no nome. Eu quero que só o CPF seja um link. Por quê? Porque eu vou mostrar uma outra configuração agora, uma outra personalização que talvez te atrapalhasse se você quisesse usar ela para alguma forma, entendeu? Vamos lá, vamos utilizar agora o Listed Table. Eu vou mostrar para vocês o que é o Listed Table. Então, Listed Table é igual. Aqui vamos colocar Listed Table sobrenome primeiro. Então, vou colocar um só, então eu coloco vírgula, Ctrl S. E vamos ver o que o Listed Table faz pra gente lá no Django. Vou dar um atualizar. Tá vendo? Mudou. O que ele fez? Ele trouxe aqui dentro do nosso display uma forma de edição, ou seja, por aqui eu já consigo salvar. Ah, Maria, estava errado o sobrenome dela. Na verdade é Pereira. Então, aqui eu já consigo alterar e salvar. Pronto, tá salvo. Se eu entrar aqui dentro de Maria, você vai ver que o sobrenome dela foi alterado. Sem a necessidade de eu precisar entrar, entendeu? Eu consigo fazer, quando eu deixo um list table de alguma informação aqui, eu consigo deixar que essa informação seja editada por aqui mesmo, entendeu? E por que eu falei que seria interessante, às vezes, alterar o display? Porque por padrão, vou até comentar essa... vou comentar essa linha aqui e dar um Ctrl S. Por padrão, quando a gente não coloca o list display, ele vem o nome aqui, né? A primeira foi, daí vamos supor que você quer colocar aqui, que é tipo, eu quero que aqui no meu list display eu consiga alterar o nome e o sobrenome da pessoa por aqui. Vou dar agora a gente pode tirar essa vírgula daqui de trás, porque a gente já considerou uma tupla. Vou dar um Ctrl S. Você vai ver que ele vai dar um erro. Ó, ele trouxe um erro pra gente, ó. O erro refere a list display, nome não pode ser usado porque ele é um list display link. Ou seja, você não consegue fazer que um listed table seja alguma informação que esteja como link. Então aqui no caso a gente tirou o CPF de link e ele voltou por padrão o nome lá na nossa aplicação, ó, tá vendo? O nome virou um link. Então a gente não consegue transformar ele em editable. Por isso que eu falei que às vezes é interessante a gente escolher nosso list display link aqui. Porque daí vamos supor que eu quero, não, eu quero deixar para alterar aqui na minha aplicação nome e sobrenome. Mas nome por padrão vem como link, então eu não consigo alterar. Então a gente coloca esse list display para outra informação. No caso, vou colocar tipo informação como CPF, aí eu consigo deixar para alterar o nome por aqui. Então vamos tirar o comentário dessa linha, dar um Ctrl S, você vai ver que ele vai deixar agora a gente fazer isso. Ó, tá vendo? Então quando a gente vem aqui, não atualizar, deixa eu puxar minha câmera para cá, ó, a gente consegue deixar nome e sobrenome para alterar, tá vendo? É claro que assim, o interessante nesse caso, deixa eu ver o que seria. Talvez poderia deixar assim, alterar nome, sobrenome e o CPF como display link, ou se não manter o nome como link e deixar a alteração só de CPF e e-mail. Aí fica a seu critério, entendeu? Você vê o que funciona melhor para sua aplicação.
no caso. Nesse caso, vou deixar assim mesmo, porque a gente só está fazendo para teste, mas isso é interessante, você vê o que fica melhor para a sua aplicação e às vezes melhor para o seu cliente também, né? Se você estiver fazendo essa aplicação para outra pessoa. Então, legal. Deixa eu ver o que mais a gente pode ver assim de alteração aqui no nosso admin de personalização, que é interessante. Ah, o filter. Filter é bem interessante também. Vamos utilizar ele aqui, ó. Então, list filter. Aqui a gente vai colocar o que a gente quer filtrar. Ah, eu quero filtrar por CPF. É que CPF é uma chave única, e-mail, nome também é chave única. Aqui o filter não iria funcionar muito bem, eu acho. Seria mais interessante para produto, porque para produto eu quero colocar um filtro em que eu filtro por categoria. Daí tem um produto, tem uma categoria que tem vários produtos dentro, então o filtro a gente pode fazer depois isso daí. Mas basicamente eu vou colocar aqui só para vocês verem o que aparece lá, mas aqui não seria interessante utilizar na aplicação, porque nunca vai ter um CPF. Vamos lá, puxar para cá, dar um atualizar. Tá vendo? Ó, ele criou uma telinha aqui, ó, de filtro por CPF. É que como o CPF é algo único, ele vai mostrar todos os CPFs aqui. Então não seria interessante. Seria interessante por categoria. Nem por nome, sobrenome, que também geralmente é único, né? A não ser que tiver duas Maria, daí você, sei lá, você tem um cadastro muito grande. Aí você vai parecer que, tipo, Maria, blá, blá, mas tem muito nome também, não é interessante. É interessante você filtrar mais quando são categorias mesmo, entendeu? Onde você clica em alguma coisa, ele vai te trazer várias informações aqui sobre aquela informação. Então, acho que isso aqui a gente pode usar depois. Então, nesse caso, eu vou deixar sem, só fiz para mostrar para vocês o que seria o list filter. E agora um que é interessante nesse caso a gente utilizar é o Search Fields. Aqui, vamos utilizar ele. O Search nada mais é falando sobre pesquisa de campos. Qual campo qual field a gente quer utilizar para pesquisa. Ah, eu quero pesquisar. Opa, apertei errado aqui. Eu quero pesquisar pelo nome da pessoa. Então, vamos começar pelo nome aqui. Então, vou dar um salvar. Então, vou dar um atualizar, pode ver que vai alterar a nossa página aqui. Ó, tá vendo? Ele criou um campo de pesquisa aqui. Aqui ele não mostra o que ele está sendo pesquisado. Então, tipo, eu não sei se tem como pôr um placeholder aqui do que para mostrar, mas a gente pode ver depois. Geralmente eu crio tudo isso daqui, na verdade, dentro da nossa aplicação, né? Que seria mais para o usuário principal poder utilizar alguma coisa. Então, eu sei que eu coloquei agora para filtrar por nome, né? Então, não adianta eu colocar tipo um CPF aqui, que ele não vai achar o CPF, porque não coloquei o filtro por CPF, coloquei por nome. Então, eu vou filtrar tipo o nome Bruno, ver se tem algum Bruno no nosso cadastro de cliente. Opa, ele encontrou lá. Bruno Ferian, CPF, tal. Ah, quero procurar Maria. Ah, ele encontrou lá, a Maria. Ah, eu quero procurar o Pedro. Pedro a gente não tem. Tá vendo? Ele não encontra, porque ele tá pesquisando por nome. E aqui você pode colocar o campo que você quer que pesquise. Pode ser mais de um também, então você pode pesquisar por nome, sobrenome. E quero pesquisar também pelo CPF. Certo? Então agora ele vai aceitar qualquer um desses. Então vamos pôr aqui sobrenome Pereira. Ah lá, encontrou. A Maria Pereira. Se tivesse mais pessoas com sobrenome Pereira, ele traria todas. Aqui a gente tem poucos clientes cadastrados, né? Nesse caso, é legal testar quando você tem uma base de dados bem grande, né? Mas eu vou pesquisar um sobrenome aqui que não temos. Deixa eu ver. Albuquerque. Não tem. Vamos pesquisar por CPF. Duro que eu coloquei CPF aleatório, então eu vou copiar um aqui pra gente pesquisar. Vou copiar o do José Aparecido. Vamos ver se ele vai encontrar só o José Aparecido por esse CPF. Pessoal, talvez a tela esteja um pouquinho diferente aí, porque eu verifiquei e o vídeo parou de gravar a hora que eu fiz a pesquisa ali do CPF. Ele continuou gravando só o áudio, a tela piscou e eu pensei que tinha voltado, que para mim voltou, mas para vocês não estava aparecendo a tela. Tá bom? Então eu vou terminar aqui só para a gente poder finalizar o vídeo. Então, deixa eu ver, nosso servidor está rodando aqui.
Vamos abrir aqui onde a gente estava pesquisando clientes, né? Deixa eu puxar minha tela para cá. A gente ia pesquisar o CPF do José Aparecido aqui, né? Então, Ctrl C, Ctrl V. Ó, tá aí, tá funcionando, certo? E eu acho que o que eu tinha feito a mais no vídeo para mostrar para vocês, eu tinha cadastrado aqui o cadastro marca. Eu tinha colocado ele aqui para aparecer dentro lá do nosso Django Admin. Tá aqui, ó, cadastro marca. E o que eu mostrei foi que, tipo, como o cadastro marcas, ele tem só um campo, que é o nome da marca, eu já coloquei o da Under STR aqui, né, que eu expliquei já para vocês, eu acabei importando ele dessa forma, porque não adianta colocar list display, ele tem só um campo, então ele só vai aparecer o nome da marca mesmo, não faria sentido. List display link também não faria sentido, porque ele só tem o campo de nome, então só daria para ser esse. List de table também não faria sentido, porque não dá para editar ele na lista ali, né? Tipo, cadê? Eu tinha cadastrado uma marca aqui, eu coloquei Nike aqui, ó. Então, tipo, não tem como pôr. Cadê nosso Visual Studio Code? Tá aqui. Então, vamos lá, List Display, que é o que mostra aqui pra gente. Então, como ele tem um campo só, então teria só o nome da marca aqui. Não faria sentido colocar List Display. List Display Link. Não tem como a gente selecionar um outro link aqui. Então, como é obrigatório ter um para a gente poder acessar esse campo, então seria o nome da marca também. Então, não faria sentido ter esses dois aqui no nosso cadastro marca. Listed Table, que é para a gente colocar uma edição aqui do lado de fora na nossa list, também não faria sentido, porque a gente precisa ter um que seja link, a gente não tem outros campos para editar em cadastro de marca. O que a gente poderia colocar só seria o Search Fields, que caso a gente tenha um banco de dados aqui bem com muitas marcas e fique mais difícil de pesquisar, a gente poderia colocar aqui o search e pesquisar pelo nome da marca. Vamos supor, a gente digitaria Nike e encontraria Nike aqui no meio daquele monte de marcas, entendeu? Aí esse faria sentido. Mas eu posso colocar, fazer da mesma forma que eu fiz esse aqui, para o cadastro marca, colocar só o search, né, para ficar melhor. Essa seria a forma ideal. Mas aqui eu quis só mostrar para vocês que mesmo tendo feito a inserção do cadastro cliente dessa forma, você pode utilizar outro modo da forma simples também, entendeu? Não tem a necessidade de fazer todos iguais daí. Você pode utilizar um dessa forma simples, outro dessa forma. Então, a parte como você também, a gente cria um forms aqui, né? A gente teria que criar. A gente cria um forms e também você utiliza o form que você criou, que seriam os campos específicos para refletir lá dentro também. Daí seria na caso de preenchimento, né? Vamos supor que a gente tem um cadastro de cliente aqui, ó. Esse é o form do cadastro de cliente. Vamos supor que tenha um form que você colocou muitas informações aqui referente àquela model de cliente. Porém, nem todas têm que ser preenchidas pelo usuário. Tem algumas que vêm preenchido automático, tipo data, você colocar um date time ali, tipo, que seria a data de quando isso foi preenchido. Apesar que isso o Django já faz automaticamente aqui no nosso banco de dados, né? Ele já salva aqui quando foi inserido a data. Mas qualquer outra informação que poderia ser por padrão já daquele model, e você não quer que apareça para o usuário, a gente cria um form daí, a gente vem aqui na nossa aplicação, cria um form e utiliza esse form aqui dentro do admin para dizer tipo que a gente só quer que apareça para o usuário preencher os campos específicos daquele form. Daí não aparecia todos os campos para ele preencher aqui. A gente poderia abstrair um campo aqui que já tem por default, uma informação. Tá legal? Mas eu acho que nesse vídeo é isso. Já ficou um pouco longo, então eu vou encerrar ele aqui. Se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco mais sobre admin. Deixa aí no comentário se tiver alguma dúvida, se você quer alguma coisa específica sobre o Django Admin, a gente traz um vídeo, tá bom? Deixe seu comentário se você gostou, se tem alguma dúvida, se quiser entrar em contato comigo, tá legal? E se você gostou do vídeo, deixe curtir, que ajuda bastante, e também se inscreve no canal para continuar vendo conteúdos como esse, tá legal? Valeu, pessoal, até mais!